3h04. Você tá ligado no Abrindo Verbo. Entrevista na Mirante News. Tarde de sexta-feira e nós temos a satisfação em receber aqui no estúdio da Mirante News FM o Romeu Amin, co-vereador, né, do mandato do Coletivo Unidos, que é do partido do PRD. Romeu, obrigado por atender nosso convite. Boa tarde. Prazer é todo meu de acompanhar aqui meu amigo João Ricardo e gostaria de desejar um ótimo final de semana, né? Começo de final de semana a todos os ouvintes do Abrindo Verbo da Rádio Mirante News FM. Romeu, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, vereador. Até porque nesse momento a casa está em recesso, né? Volta aqui no dia 4 de agosto. Isso. E aí quando voltar, imagino que além da pauta, além da ordem do dia, a gente já começou a ver também essa antecipação, uma disputa pela presidência da Câmara de Vereadores. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque Sim. Quero começar a entrevista contigo falando justamente sobre essa questão aqui do programa Casa Dia para Pessoa Idosa. Explica pra gente isso aqui. É uma proposta que vai tentar emplacar na Câmara agora nesse segundo semestre? Na verdade, João Ricardo, o Casa Dia é um projeto de lei que já foi votado por unanimidade, né? Uhum. E assim como eu faço sempre, todos os projetos na qual requerimentos e indicações que a gente propõe na Câmara de São Luís é ouvindo as pessoas e principalmente vendo as necessidades da população de São Luís, dos mais carentes. Então não foi à toa, foi escutando as comunidades, andando, e a gente percebeu que tem muitos filhos, netos, que deixam de trabalhar porque não tem com quem deixar seus entes queridos, no caso, durante o dia, né? Então tem que ficar cuidando dos seus pais, então deixam de trabalhar, e nessa oportunidade conseguimos propor essa ideia de um projeto de lei no qual a gente sentou com a equipe, né? Equipe técnica, e esse Casa Dia é um acolhimento para idosos, né? Desculpa, é um acolhimento para idosos acima de 65 anos, que eles vão passar durante o dia, né? Vai pela manhã às 8 horas da manhã e retorna para casa às 18. Então ele vai ter acompanhamento de profissionais qualificados, atividades físicas, os profissionais que eu quero dizer são psicólogos, técnicos de enfermagem, alimentação adequada, higiene. Então isso vai fazer com que não só os idosos, mas também as pessoas que são da família possam continuar exercendo as suas atividades normais, né? Eu tô vendo aqui que para ser beneficiado pelo programa tem que, né, ser morador de São Luís, ter assim de 75 anos para cima e também ser beneficiário do benefício de prestação continuada, do BPC. São os 3 requisitos, né? Só uma observação, era 75, fizemos uma emenda para 65. Esse aqui é o projeto original, Isso. Né? O que foi aprovado ficou em 65. Perfeito. Certo, então, e também ser beneficiário do BPC, não é isso? Exato. Onde ficaria? Já tem uma ideia? Não, ainda não temos a ideia, mas a gente está esperando a aprovação do prefeito ainda. Então foi aprovado pela Câmara de São Luís por unanimidade, e agora a gente está esperando a sanção do prefeito de São Luís. Agora, esse projeto aqui chama atenção porque a gente recebe muita reclamação da falta que nós temos de creches. Isso. Porque acho que vai na mesma linha, só que para um outro público, né? Uhum. Mães que querem voltar para o mercado de trabalho, famílias, né, que querem aumentar a renda, mas sem creche dificilmente elas vão conseguir de forma segura deixar as crianças em casa. Às vezes corre o risco de deixar com aquele filho mais velho, mas ficam só crianças e às vezes não tem parentes ali para dar aquele suporte, e aí a falta de creches acaba impactando, né, nessa questão da questão econômica de famílias. Esse aqui é pro outro público, né? São pessoas que também querem voltar e precisam voltar para o mercado de trabalho e tem que deixar, né, os avós, os pais, pessoas mais idosas durante o dia para serem atendidos aí pelo poder público. A ideia é essa mesma da creche, só que para o público idoso, né? Exatamente. Falando em relação à creche, ontem mesmo eu compartilhei nas minhas redes sociais sobre o CIEPs, né? Que foi uma ideia do antropólogo Darcy Ribeiro e do
ex-governador, foi candidato a presidente da República, Leonel de Moura Brizola, né? E o CIEPS, ele caminha da mesma maneira, o Casa Dia caminha da mesma forma do CIEPS, que é a escola, né, de tempo integral, que acolhe também as crianças, os adolescentes, assim, são os idosos. E quando a gente identificou isso aí, foi do mesmo perfil, porque, como eu disse no começo, das nossas andanças, a gente vê a necessidade de cada pessoa. Então, a gente escutando a comunidade, a gente detectou que existe esse déficit, né, em São Luís de um acolhimento para idosos. Quando tu falaste em relação a local, não temos local, porém a gente detectou que pode vir oriundo de uma emenda parlamentar, pode vir de recurso municipal e até federal, para que a gente possa implantar essas casas dias espalhadas por São Luís, na zona rural, no centro, no Anjo da Guarda. Então, em 5 lugares pontuais que possa atender esse público, né? Eu estou vendo aqui até no projeto de lei, vereador, que, né, tem que ser também beneficiário do BPC, enfim, ter 65 anos. Acho que para ter efetividade mesmo, deveria ser até, quem sabe, feita uma parceria com associações de moradores, né, ou algo do tipo, porque o ideal seria descentralizar ao máximo, né? Porque são pessoas que às vezes não têm tantos recursos até para ficar fazendo esse deslocamento todo, então já deixariam ou no próprio bairro ou próximo ali e seguir para o mercado de trabalho, né? Seguir para o trabalho, né? Sim, mas de todo modo, se não fosse tão perto, né? Eu sei que a gente não vai atender todo muito, é muita gente, mas... mais no começo de projeto, isso, né? Mas a gente vai tentar disponibilizar, até, como eu disse, em verba emenda parlamentar, umas vans que possam buscar os idosos e deixar no final da tarde, né? Como tem o programa já do governo do estado, que faz justamente esse translado para atendimento médico, né? Isso, exatamente. Que é o travessia. Exatamente. Foi dessa forma que a gente pensou, como tu acabaste de falar, em relação à travessia. Então, unificando os dois polos, a gente viu que daria realmente para fazer esse projeto. Tá certo. 3h12. Estamos hoje conversando com o vereador Romeu Amin, co-vereador, né, do Coletivo Unidos do PRD. Vereador, outra questão também interessante para a gente abordar aqui, aproveitando a tua presença como autoridade municipal, né, lá da Câmara, tem a ver com a questão do passe livre estudantil. Porque nós tivemos, acho que foi semana passada, por esses dias, a repórter aqui da Mirante News, a Alessandra Rodrigues, ela acompanhou uma manifestação ali na Africanos por conta da imposição da Secretaria de Educação de São Luís da retirada agora, para esse começo de segundo semestre, de alunos de crianças lá do Darcy Ribeiro para uma outra escola num bairro vizinho, mas para várias pessoas, para várias famílias, distante, porque não tem deslocamento, não tem como se deslocar, não tem como pagar a passagem, e uma coisa acaba puxando a outra, porque a reclamação maior não era nem o espaço, mas sim o deslocamento necessário. E o passe livre estudantil, ele foi, né, vamos dizer assim, amplamente abraçado na última eleição, no referendo, no plebiscito, melhor dizendo, e a gente não viu ainda nenhuma mobilização por parte da prefeitura, que eu acho que deveria partir mais do executivo. E a Câmara, antes do recesso, criou essa comissão especial. O senhor não faz parte da comissão, mas obviamente é um vereador. A gente quer, né, ouvir a sua opinião sobre essa questão da viabilidade do passe livre estudantil. O senhor acredita que é possível pensar nesse programa ser implantado já para o começo de 2026? Sim, até porque já foi votado. A gente votou a favor do passe livre, então isso aí tem que ser sancionado o quanto antes, porque afeta muitos pais de família, né? Deixando de colocar os seus filhos na escola bem próxima, e por conta disso eles acabam ficando sem recurso para buscá-los, né? Existem situações, em época de ano passado mesmo, antes das eleições, que eu me deparei com vários pais reclamando. Por exemplo, eu dei um exemplo lá no Recanto dos Vinhais, que eu sempre dou, que tem uma creche bem perto e vem outras pessoas de outros bairros para estudar lá, mas os próprios filhos do bairro não estudam na creche, fazendo com que vários avós, no caso, vão buscar os filhos, gastam pouco que tem, indo em bairros vizinhos e não podendo nem, às vezes tem que ficar esperando o neto o dia todo.
Então, assim, são situações que nos preocupam. E aí, essa questão do passe livre estudantil tem a ver com esse ponto. A gente até falou aqui, às vezes o ouvinte pergunta, a gente, olha, está esperando aí primeiro o executivo, a prefeitura e a própria Câmara. Mas a Câmara, vereador, eu até comentei que tentou primeiro com o Marquinhos, mas de forma que até os vereadores disseram, olha, melhor não nesse momento, porque ele queria pegar receitas de outras áreas, né, para fazer ali o montante para iniciar o passe livre, e depois até com indicações, né, outros vereadores, a Constância Tapito foi uma delas, pedindo para que a prefeitura se manifestasse. Com essa comissão aqui, eu acho que o levantamento inicial já pode ser feito, né, para apresentar e para pressionar a prefeitura a entrar nessa discussão, pelo menos entrar na discussão, né? Sim, muitas vezes, João Ricardo, a Câmara, as pessoas não entendem qual é o papel da Câmara. Em termos de votação, e sempre a preocupação com a população, a gente não demora para votar. De imediato, assim que foi colocado em votação, votamos com a urgência para que realmente fosse sancionado o quanto antes, porque a gente vê a necessidade dos alunos, né? E consequentemente vai acarretar com que não tenha ônus, né? Os pais não tenham ônus em relação a isso aí. Falando nisso, mudando um pouco de foco, a gente colocou um projeto de lei em relação aos professores, pedindo meia passagem ou até gratuidade, tanto em escolas públicas como privadas. Porém, ainda está em análise na Comissão de Educação. A proposta é para passe livre ou pelo menos meia passagem para os professores passe que livre. Trabalham aqui em São Luís. Passe livre. Passe livre. Eles entrariam então, não, porque esse primeiro e esse em discussão é para os alunos. Isso. E aí esse já seria um outro... É um outro tema. É um outro projeto, isso, né? Outro projeto. E vai batalhar agora no segundo semestre, né? Isso, perfeito. 3h16. Vereador Romeu Amin, outra questão também, já até que o senhor participou de forma ativa aí do esporte aqui em São Luís, foi secretário de Desporto e Lazer aqui da capital, e é um assunto que toda vez, principalmente na pauta esportiva, mas em outras também, o ouvinte participa e reclama, que tem a ver com a questão do estádio municipal de Nilzinho Santos. Como é que está essa história do Nilzinho Santos? Sou como desportista e também como vereador. Vem acompanhando a situação lá do Nilzinho Santos? Para falar a verdade, esse ano eu deixei um pouco de acompanhar o Nilzinho Santos. De certa forma, acompanhei alguns jogos do Moto. E a gente vê que o gramado, quando a gente entregou o gramado estava de perfeito estado. O estádio estava bem, tinha sido reformado há pouco tempo. Então acho que falta um pouco de melhorias em algumas situações, como iluminação, que a gente detectou também o gramado. Mas assim, de todo modo, João Ricardo, infelizmente o poder público não leva muito a sério o esporte. O esporte sempre é levado em segundo plano. E para nós, apaixonados pelo esporte, acreditamos que o esporte é uma ferramenta importante na vida social. Tanto o esporte profissional, principalmente o esporte amador, né? Salva vidas. Não só pelo lado físico, como mental. Eu digo sempre até lado espiritual, até porque a gente faz muito projetos sociais com igrejas. Então, levando em consideração o Nilzinho Santos, infelizmente, acho que a gente falta... o poder público ter uma atenção maior e melhor no estádio Nilzinho Santos, né? Porque o Nilzinho Santos é o berço do futebol maranhense. E quando a gente quando conseguimos fazer essa reforma, uma grande reforma, a maior reforma que já existente no Nilzinho Santos, e daí as pessoas, o que falta é recurso para manutenção. O difícil não é fazer o estádio reformar, o difícil é manter. Esse que é o grande gargalo do poder público, de manter várias praças esportivas, tanto praças mesmo que a gente encontra nos bairros por aí. Falta alguém para fazer essa manutenção, né? É isso que está faltando nessas grandes praças aqui. A gente teve essa questão do estádio Nilzinho Santos
que ficou fechado desde o fim do ano passado, voltou depois de muita pressão agora, e aí depois fechou de novo, né? Porque Sim. Agora, de novo, a gente não está tendo a utilização dessa praça. E é um problema, como você falou, porque é uma área que pode ser explorada pelo futebol profissional, mas pelo futebol amador também. Mas, de toda forma, é um equipamento público municipal que a gente não vê aquele zelo, né? Que deveria ter por parte do poder público, né? Por parte da administração, né? Exato. Para falar a verdade, eu acabei tendo até essa preocupação e esse entendimento que se os principais times daqui pudessem tomar conta do Nilzinho Santos, quem sabe tivesse um efeito muito melhor em termos de uma parceria, né? Como se fosse uma concessão, entendeu, João Ricardo? Quem sabe pudesse alocar melhor o nosso estádio. Para os clubes ou pensar em uma parceria público-privada? Tentar abrir a licitação para que pode ser. Empresas explorassem mesmo, né? Isso, porque assim, que a gente, nesse tempo todinho da gente teve 3 anos e meio de gestão, e a gente viu que é difícil de administrar, pouco recurso. Às vezes não é nem falta de interesse, às vezes falta de recurso. Daí eu acho que quem sabe uma parceria público-privado, acho que seria um meio, uma saída para que pudesse fazer uma melhor administração no estádio Nilzinho Santos. Podia fazer show, podia fazer qualquer coisa, arrecadar dinheiro, só que teria uma obrigação de ter os jogos em São Luís. Fazer uma parceria dessa forma. Eu me lembro quando eu fui secretário, que a gente não tinha um recurso, eu fui secretário adjunto. Implantamos o torcedor do futuro, sem nenhum real. Mas como que tu poderia fazer? Foi parceria com a Federação Maranhense de Futebol, com a Polícia Militar, que a gente levava os jovens para os estádios. Então a gente conseguia ônibus através de parcerias. A gente conseguia levar os jogadores para dar um ensinamento sobre uma palestra sobre o futebol, sobre o profissionalismo. E conseguíamos psicólogo. Então tudo parceria com faculdades, com a federação e com a Polícia Militar, sem ônus nenhum para a prefeitura. Então o que a gente pode fazer? Uma parceria público-privada, uma concessão para que a gente possa, quem sabe, fazer uma boa administração no maior estádio de futebol, que eu digo, não digo de tamanho, eu digo de aconchego, né? Com os torcedores. E de história também, de história, né? Exatamente. Agora, uma situação como essa, parceria público-privada, pode ser que a gente tenha um estádio reformado e com uma boa manutenção, só que aí algumas práticas mudam, né? Por exemplo, quem pegar para administrar não vai ficar liberando taxas, por exemplo. Quem for utilizar vai ter que pagar as taxas. Os clubes, né? Quem explorar também as áreas ali comerciais, né? Os quiosques, de se pensar, e aí não dá para ter tudo, né? Ou você tem uma iniciativa privada, empresas chegando para deixar o estádio como ele precisa, como a gente merece ter esse estádio, ou deixa do jeito que tá, que fica meia boca, e aí os clubes também, no fim das contas, não querem jogar. Quem tem quiosque lá para vender não tem o público, porque o estádio só vive fechado. Então, acho que é uma discussão importante, pode ser até levantada na própria Câmara, né? Achei interessante essa ideia, João Ricardo, até porque a gente já tentou puxar esse assunto por algumas vezes, e acho que falta um pouco de interesse dos pares em relação a isso aí, porque nem todo mundo abraça o esporte. Mas é uma pauta interessante que eu vou conversar com os nossos colegas vereadores para a gente tratar isso aí. Você falou ainda há pouco, vereador, sobre o esporte amador. E aí eu vi também que conseguiu aprovar um projeto de lei que trata especificamente do esporte, para fortalecer escolinhas e também porque a gente fala muito do futebol, porque não tem como não falar da principal modalidade do país. Mas tem outras modalidades também, né? Que dá para incentivar, e tem um projeto aqui para incentivar práticas de esportes de combate, por exemplo, né? Exatamente. João Ricardo, o que me deixa muito preocupado é porque aparece às vezes muitos atletas e batem de porta em porta com o pires na mão, né? Atrás de um apoio, de um patrocínio. Então isso aí nos deixa um pouco preocupado, né? Porque as pessoas não valorizam, como eu falei. Então, assim, esse projeto de lei vai fazer com que essas entidades, essas empresas ganhem um selo de amigo do esporte, e que
essas pessoas, como eu digo técnicos, eu digo esses professores, eles sejam mais capacitados, eles vão ganhar também um crédito para suplementar suas escolinhas. Então, isso, de certa forma, a gente vai fazer com que valorize o esporte amador, como tu falaste, de lutas. Eu tenho uma emenda agora que a gente destinou para levar nas comunidades mais carentes de São Luís, que é a dança, para as nossas senhoras, para os nossos idosos. A Zumba? A Zumba. Zumba, e eu vou lançar uma coisa que é nova, que é a dança de salão, a seresta. Nas praças? Nas praças. Então são coisas que ainda não vi ninguém fazendo. Então a gente vai levar isso aí também não só para as mulheres. Depois que eu lancei isso aí, eu percebi que apareceu muitos homens também interessados. E também artes marciais, que a gente vai colocar o Muay Thai e o Jiu-Jitsu para levar nessas escolinhas aí, nesses bairros mais carentes de São Luís. E esse projeto é o que eu sempre pensei, João, nessas praças onde tem as academias, apoiar mais também. Tipo assim, tem aquelas academias que aparecem muitos idosos e às vezes não sabem como utilizar os aparelhos. Então esse projeto de lei vai fazer com que esses educadores físicos do próprio bairro tenham algum incentivo para que eles atendem as pessoas da comunidade para fazer esse trabalho nessas praças e nesses equipamentos. Então quem sabe seja uma solução de apoio pela Secretaria de Esporte. Por quê, João? Todos esses professores das escolinhas, eles já estão com a idade um pouco avançada. Uns já adoeceram, outros infelizmente já faleceram. Então daqui a pouco a gente não vai ter um professor na escolinha para levar nas comunidades mais carentes de São Luís. Haja vista, Sendel tinha mais de 4.500 alunos. Foi o maior programa esportivo da América Latina, foi eleito. Entendeu? Então, assim, o que nos deixa preocupado é porque daqui a pouco essas crianças não vão ter mais quem seja uma referência do esporte. Porque tem a escolinha que é do futebol, mas é bom também pensar nessas outras modalidades, né? E essas de combate, e também em outros públicos. Essa história da Zumba, a gente sempre bate aqui, eu pelo menos falo muito isso, que é uma atividade física muito boa, é lúdica e é uma atividade física, então é uma atividade boa para as senhoras, mas eu acho que deveria ser institucionalizado, né? Partir da própria secretaria de Desporto e Lazer do município ou da do estado em algumas regiões, porque depende muito, por exemplo, da ação do vereador. E aí você foi secretário, entende a necessidade. Sim. E por isso desenvolve, assim como outros também desenvolvem. Deveria também partir muito dessa parte da própria gestão municipal, né? E você falou ainda há pouco de emendas. Como é que está essa questão das emendas? Porque até ano passado era muita reclamação dos vereadores que destinavam emendas para várias áreas que são executadas pelas secretarias e não tinham essas emendas pagas. Como é que está essa questão com a relação já com a prefeitura? De certa forma já saiu a primeira, entendeu? Até porque quando a gente percebe algumas situações da importância de ter uma emenda, João, a emenda ela é destinada à ponta, né? Aquelas pessoas que realmente não têm oportunidade seja mercado de trabalho, seja na área do esporte, seja na área da saúde. É uma forma que vai ajudar, que o vereador vai enxergar uma coisa além. Por exemplo, uma emenda impositiva que seja da área da saúde. A gente que vai naquele bairro mais longe ou então, quer dizer, no final de São Luís, que é zona rural, que a gente identifica uma unidade de saúde que falta um raio-x, que falta uma ambulância. Então a gente pode destinar uma emenda que seja voltada para aquilo. Então a gente vai atender aquela comunidade que falta realmente um recurso, que falta um material importante para a comunidade. Então, assim, nesse primeiro a gente identificou o que eu sempre acreditei que foi na área do esporte. No segundo eu penso em fazer uma qualificação para os jovens e senhores, né? Para melhorar ainda mais, para serem inseridos no mercado de trabalho. Nessa área esportiva também? Não, no geral mesmo. Já mais amplo, né? Mas, contudo, escutando a comunidade. Cada bairro tem uma demanda. Então, é o que eu sempre digo. Tudo que eu procurei fazer, seja na área do esporte, eu pergunto o que vocês querem. Não sou eu que vou identificar, é a comunidade que vai identificar o que falta na comunidade. Romeu, para finalizar, são 3 horas e 28 minutos.
Já no período de recesso, a gente viu aqui uma manifestação do presidente nacional, Rueda, do União, falando que vai trabalhar para que o Marquinhos tenha força nessa disputa pela presidência da casa, né? Deve mudar aí no próximo ano. E muitos vereadores já declararam apoio antecipado pro Beto Castro, exatamente, fugiu o nome aqui, mas do Beto Castro, até de licença, né? Como é que fica o Coletivo Unidos? Mantém com o Beto Castro, vai ouvir também o outro lado, como é que fica o Coletivo Unidos nessa disputa pela presidência da Câmara? Boa pergunta. Primeiramente, a gente tem um líder, né? O nosso líder é o governador Carlos Brandão. Então, ele nos deixou livre para escolher. E identificamos o Beto como uma pessoa íntegra, uma pessoa que já tem uma experiência muito grande na Câmara de São Luís, tem um trabalho de comunidade, conhece o trabalho dos vereadores. Então, a gente já conversou com o Beto, o Coletivo Unidos fechou com o Beto. Não só o Coletivo Unidos, muitos outros vereadores já se manifestaram, né? Você acredita que o Marquinhos, ele demorou um pouquinho, pelo menos para aparecer, porque eu acho que ele nem falou isso ainda na própria Câmara, né? Foi em um evento que o presidente do União Brasil tratou desse assunto. O Beto já está bem próximo de confirmar esses apoios todos? A gente tem tido conversas, né? A política é todo momento. Tem gente que diz assim, não, mas não é um momento. É assim, a política, a gente é o nosso dia a dia. Então a gente tem que sempre estar em conversa, trocando aquela figurinha, né? De saber quem realmente poderá fazer um grande trabalho à frente da Câmara de São Luís, e identificamos o Beto como uma pessoa que tem todo o know-how para nos representar como presidente da casa. Tá certo, 3h30. Quero agradecer a presença do Romeu Amin, que conversou conosco hoje aqui no Abrindo o Verbo. Vereador Romeu Amin, PRD do Coletivo Unidos, até uma próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, João Ricardo. Precisar, estarei sempre à disposição da Rádio Mirante e da sua pessoa. Valeu, obrigado, vereador Romeu Amin, 3h30. Abrindo o Verbo na Mirante News FM.